Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, meu povo! Boa noite, boa noite, boa noite! Que maravilha ter todos vocês aqui. Sejam muito, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Já vão curtindo aí o vídeo, já vão dando essa moral aí para a tribo, para a professora Letícia aqui, porque hoje a aula. Ei! A aula tá, ó. Primeira de luxo, tampa de cruz, tá o aro da bicicletinha. Hoje eu vou te entregar o mapa da mina, vou mastigar tudinho pra você te entregar. E eu vou dizer uma coisa pra você, se você tá ainda em dúvida em fazer ou não a prova da Polícia Penal do Rio Grande do Norte, suas dúvidas vão cair por terra hoje, viu? Então já curte, curtiu? Boa. Coloca aí no chat quem vai fazer a Polícia Penal do Rio Grande do Norte. Se tem alguém do Rio Grande do Norte aí, olha como a tribo é. A tribo chamou a professora do Rio Grande do Norte para dar uma aula para vocês sobre a Polícia Penal do Rio Grande do Norte. Menina, é a moral, viu? Pense. Para quem não me conhece ainda, opa, minha cachorrada aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Letícia Lima, sou especialista em preparação estratégica para as provas de português e de redação de concursos, vestibulares e tudo daqui da tribo. E eu tô aqui para te entregar o ouro, tá bom? E olha só, vai fazer esse concurso, tem um passo a passo, tem um caminho mais estratégico. E é muito mais simples, você consegue chegar sozinho, é muito mais difícil. E assim, ela tá batendo aí, o bafinho desse concurso já tá aqui, ó, no nosso pé do ouvido. Se você tiver um acompanhamento, é muito melhor, mas muito melhor mesmo. Então faz o seguinte, a banca é uma banca nova, né? O Instituto avalia, existe pouquíssimo material para você se basear, para você se preparar. Nesse caso, é muito importante que você tenha uma orientação, tá bom? Para que, por exemplo, se você tem pouco tempo de preparação durante o dia, se você tem muito tempo, são dois casos muito específicos, mas até quem tem muito tempo disponível para estudar pode se perder, se não tiver uma orientação. Então, ó, professor, eu tenho aí bastante, tenho o dia todo, não estou trabalhando atualmente, não estou estudando, quero só me dedicar a esse concurso. Quando você tem 10, 12 horas disponíveis assim, você acaba se perdendo. Se você não se perder inicialmente, você perde a energia em pouco tempo. Então é muito importante saber o que fazer. Porque você tem TAF, você tem várias provas aí para fazer também. E se você tem pouco tempo, esse pouco tempo que você tem, ele tem que ser muito bem aproveitado. Não subestime pequenos começos, não subestime o pouco tempo que você tem, 1 hora. 1 hora todo dia é melhor do que 10 horas durante uma semana só. Tá certo?
Tu faz o seguinte, escaneia esse QR Code, abre a câmera do seu celular, tá certo? Aponta a câmera, não é só apontar o celular não, abre a câmera, aponta a câmera para esse QR Code e fala com o time da Tribo Concursos, que eles vão te vão te apresentar todas as melhores propostas e soluções para você conseguir se preparar com estratégia, ter o melhor rendimento, a melhor performance no menor tempo possível, porque é muito possível. Você vai ver hoje com essa aula que Instituto Avalia, meu amor, é uma mãe, tá bom? Então eu te espero lá. Eu tô lá também na tribo, viu? Então venha. Olha só, então vamos direto aqui. Polícia Penal do RN, língua portuguesa, questões com foco no estilo do Instituto Avalia. Agora pense no livramento que tu recebeu, porque o último concurso da Polícia Penal do Rio Grande do Norte foi quem? Idecão. Aquela banca de Lucifer. Oh, meu Deus do céu. Ó o livramento. Mas, professor, ninguém conhece direito esse Instituto Avalia. Meu amor, eu jantei, almocei, tomei café da manhã com questões dessa banca aqui. Me debrucei sobre ela, mergulhei e entendi e sou apaixonada por ela. Apaixonada. E você já deve ter visto, né? Os rendimentos para ser um policial penal nas escalas maravilhosas, tá? O salário. Eita Deus! Eu profetizo já que tem muita gente aqui que tá nessa live que vai ser um policial penal do Rio Grande do Norte. Depois eu te dou o estoque lá dos melhores pontos turísticos, tá bom? Pra dar pipa. Imagina, você tá ali na sua folga, lá na pipa. E é tudo pertinho lá. Pois bora-se embora então. Instituto Avalia, gente. Oh, meu Deus do céu, eu amei, estou apaixonada. Tenho certeza que minhas professoras do ensino fundamental estão trabalhando nessa banca. Porque eu vi muito das provas delas nessas questões. O Instituto Avalia é cria, é filhote de uma cisão lá do Instituto AOCP, essa banca aí conhecidíssima, AOCP, PM Pernambuco, a última, né, foi AOCP Instituto, não AOCP. Da qual herdou o quê? Estilo e padrão de cobrança, além da base de dados. Então, assim, ela nasce do Instituto AOCP, não é que ela, eu tenho uma personalidade própria, não. Ela herdou muito do estilo e do padrão de cobrança do Instituto AOCP, além de uma base de dados, os itens, tá certo? As questões. Ela não possui ainda um banco de questões considerável, né? Pouco mais de 1.300. Ela foi a responsável, 1.300 questões. Ela foi responsável pelo concurso da Polícia Civil do Mato Grosso, né? O último concurso. Mas assim, há pouquíssimo material disponibilizado. Então, assim, vai se preparar para a Polícia Penal, ok? Não vai procurar só questões do Instituto Avalia, não. Vá também na OCP. É muito parecida também a Fundatec. É muito parecida com esse padrão, tá? Lembrando que é uma banca literal, ela não é adepta de pegadinhas. Ela é literal, ela é enxutinha. Tô falando das questões. Questões enxutíssimas, com gramática do Antigo Testamento. Aquela gramática mesmo que era cobrada, sabe? Nos concursos das antigas. Ela costuma cobrar identificação de certo e errado. Então tem uma palavra ali, ou no enunciado, identifique a alternativa que contém um erro, ou identifique a única questão que está correta. É assim que ela trabalha. É uma mãe, né? Uma fofa. As questões geralmente com 5 alternativas, A, B, C, D, E. Questões de interpretação extremamente óbvias. Tanto em cargos de nível médio como também de nível superior. Eu analisei provas de concurso de nível superior. Gente, as questões de interpretação são do estilo daquelas piadinhas, né? Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares K. Aí, alternativa A, Brau. B, Breu. C, Brio. D, Brol. Ou é Bru? São óbvias. Eu trouxe aqui para você. Você dá uma olhada, né? Alguém que já conhece, já se deparou, já experimentou treinar, né, se familiarizar com essas questões, coloca que eu quero saber também, viu? Olha só, textos muito longos. O que eu trouxe aqui, ele ocupava 2 colunas da prova e mais meia coluna, assim, uma página inteira, né, e mais meia coluna aqui de outra. Então são textos muito extensos, geralmente são notícias, reportagens, textos de blogs, crônicas, eles gostam muito, que dispensam a leitura. Ó, maravilha. Eu faço o seguinte, eu pego as provas, né, especificamente de língua portuguesa, quando eu quero entender os padrões da banca, eu pego essas provas, eu respondo, tá?
Eu analisei muitas provas, todas que estavam disponíveis, técnico não sei o quê, técnico dos últimos anos do Instituto Avalia, e eu não precisei ler praticamente nenhum texto. Nenhum texto. Inclusive em questões de compreensão e de interpretação textual. Por quê? Porque elas são extremamente óbvias, tá? Agora uma questão aqui, ó. Falha na incidência de questões com duplo gabarito devido a regras gramaticais flexíveis. Ela gosta muito de explorar as exceções. E aqui vai entrar o quê? Aquilo que a FGV gosta muito, a tal da proparoxítona eventual ou acidental. Que a maioria das bancas, a maioria dos gramáticos entende, por exemplo, a palavra Letícia. Tem aqui, ó, Letícia, professora que vos fala. Letícia. Se eu for separar para a maioria, é assim, ó, Letícia. Por quê? Porque Letícia, para a maioria dos gramáticos e das bancas, Letícia é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Tá aqui o ditongo, ó. Que nem água, Cláudia, certo? E aí, o que acontece? Quando eu tenho um caso de proparoxítona eventual, admite-se a separação de Letícia assim, ó, Le-ti-ci-a. Tá certo? Então, dependendo da banca, isso aqui vai ser aceito. E aí, Letícia, nesse caso aqui, passa a ser acentuado, por quê? Porque se torna uma proparoxítona, e toda proparoxítona é acentuada, tá certo? Já aqui no segundo caso, eu fui criada pensando que eu era uma paroxítona terminada em ditongo, aí a proparoxítona eventual ela causa isso aí. Mas uma coisa muito boa sobre essa banca. Eu trouxe até uma questão que houve duplo gabarito, tá certo? Só que eu não vi ali espaço, a bichinha também é muito novinha, Instituto Avalia. Eu não vi espaço para ver se alguém entrou com recurso, se o recurso foi deferido ou não, mas eu entraria linda. Exige domínio basal da gramática. O que é domínio basal, professora? É da base, meu amor. Base, eu tô falando da base mesmo, tô falando da quinta série, da sexta série. Eu trouxe as questões aqui para vocês e, assim, dá vontade de sorrir. E, assim, ela é uma banca muito literal, tanto nas questões de direito, nos conhecimentos específicos. Tem muitos mestres e doutores, parece, compondo essa banca. E assim, essas pessoas, elas vão cobrar minúcias, certo? Dos conteúdos, mas não com o intuito de fazer você cair numa pegadinha. É só para saber se você está atento aí, se você está preparado, se você é aluno aqui da tribo, tá bom? Então, sobre o Instituto Avalia, é isso aí. Não tem muitas provas, vá para Instituto AOCP, que você vai ver muita semelhança. A Fundatec também, você vai ver alguma semelhança. E também vem para tribo que a gente te prepara direitinho, tá bom? A Polícia Penal. Eita, Glória! Vamos lá. Especificamente, concurso da Polícia Penal do Rio Grande do Norte, especificamente a melhor disciplina, que é língua portuguesa. Não sou eu que estou dizendo, até a Bíblia diz, no princípio era o verbo, e verbo é uma classe gramatical. Classe gramatical é analisada pela morfologia, morfologia faz parte da língua portuguesa, tá bom? Só que nesse concurso em específico, ela é a quarta disciplina mais importante. É a quarta. Eu não vou ser hipócrita aqui com você, puxar a sardinha para minha matéria preferida, não. Mas por que que ela é a quarta mais importante? Por causa do peso atribuído às questões de língua portuguesa, tá bom? Então, quando você tem aqui a parte aqui daqui para baixo, ó, você tá vendo aqui a língua portuguesa para baixo, você tem questões com peso 1. Porém, dessas questões com peso 1, língua portuguesa é a que tem o maior número de questões. A mais importante vai ser legislação específica, tá certo? Que tem peso 2 e 20 questões. Isso totaliza o quê? 40 pontos da prova. Depois, em seguida, vem execução penal, 15 questões, peso 2 também, dá um total de 30 pontos. Em seguida, direito e processo penal, peso 2, 10 questões, e aí 20 pontos. Então, esse bloco aqui, só nesse bloco aqui, 40, 70, 90 pontos, tá certo? Isso totaliza. E aí, vamos para língua portuguesa. 15 questões,
Cada uma valendo 1 ponto, né? Peso 1 ponto. Então, vai totalizar 15 pontos. Aí você vê direito constitucional, 10 questões, 10 pontos. Direito administrativo, 10 pontos. Direitos humanos, 10 questões, 10 pontos. História e geoeconomia do Rio Grande do Norte, peso 1, 5 questões. E ética no serviço público, peso 1, 5 questões, 5 pontos. Tá certo? Então dá 40, 70, 80, 90, 105, 115, 125, 135, 140, 150 pontos. 150 pontos no total. Beleza? Aí, eu preciso dar uma olhada, você também precisa dar uma olhada nas cláusulas de barreira, o mínimo que você tem que acertar. Tá certo? Tem que ficar muito atento. Ah, porque tem história e geoeconomia do RN, 5 questões, 5 pontos. Tô errar. Todas. E ó, então aproveita isso aqui, ó, que direito tá com peso menor, né? Cai para dentro, cai para cima de legislação específica, execução penal e direito de processo penal e língua portuguesa também. Tá bom? Que isso aí já garante 15 pontos para você. Beleza? Então, fazer o seguinte, vamos direto para as questões. Questão, ó, a Instituto Avalia, uma banca muito gramatiqueira, mas gramatiqueira assim da base da gramática mesmo, da morfologia, da fonologia e fonética, sabe? Da separação silábica. Então, é o basicão mesmo para você. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui, porque eu estava assim debruçada mesmo sobre as provas dessa banca, eu estava assim encantada, encantadíssima. Ah, tem mais alguns detalhes aqui sobre o concurso, né? Ah, ó, menos de 86 pontos é reprovado. Quem vai ser reprovado? Quem fizer menos de 86 pontos. Ah, eu tenho que colocar o slide para vocês, né? Aí tá o quê? Reprovado. Então você não pode pensar nisso. Uma coisa boa, são 200 vagas, 1.560 vagas para cadastro de reserva. Então, CR, 1.560 vagas. Caraca! E 200 imediatas. O que mais aqui? Vão convocar, olha só, mulherada. Serão 240 mulheres e 960 machos. Homens, vou botar macho mesmo. Homens. 10.500 iniciais. Eita! 48 horas de serviço para 144 horas de descanso. Com a banca Instituto Avalia. E tu recebe ainda o livramento, tu não vai ter IDECAN na tua vida. Olha Deus agindo na vida da gente. Então tem que mirar nos 100 pontos mais, tá certo? E olha, vão chamar muita gente, mas muita gente mesmo. E imediatamente. Eu não sei quantas vão ser chamadas imediatamente para. Vão convocar imediatamente, né? 960 homens e 240 mulheres. É isso mesmo, e vamos para frente. Vamos para a primeira questão. Olha que delícia. Olha isso aqui. Qual das palavras a seguir não é polissílaba? Eita, professora, agora lascou que nessa aulinha específica eu estava doente, eu estava dormindo. Polissílaba. O que é uma palavra polissílaba? Aquela que tem 4 ou mais sílabas. Só que aí o desatento não olha para cá, ó. Qual palavra não tem 4 ou mais sílabas? Vamos dividir aqui empobreceram. Empobreceram. Aqui eu já contei. Melancólicas. Também não. Velhinha. 3. Celulares. Tem 4. Dedilha. Opa. Que é isso, professora? É isso mesmo. Lhando. 4. A única é a velhinha. Então, palavras polissílabas tem 3 sílabas ou 4 sílabas ou mais. Palavras monossílabas, uma única sílaba. Tá certo? Dissílaba tem 2. Trissílaba, 3. Tá certo? Então, olha só, isso aqui é muito da base da língua portuguesa. Mas uma pessoa que não tinha esse conceito ainda muito bem firmado, poderia se lascar aqui, tá? Assinale a alternativa em que
todas as palavras apresentam dígrafo consonantal ou vocálico. Eu estou falando de provas do Instituto Avalia. Foi a banca responsável pelo concurso da Polícia Civil do Mato Grosso, tá? Tem concurso de nível federal também envolvido aí no Instituto Avalia. Tem EBSER, tem um monte de coisa. E assim, eu tô misturando aqui para vocês questões do Instituto Avalia de nível médio e nível superior, tá certo? Então vamos lá, dígrafo. Você lembra o que é dígrafo? Já estão respondendo aí, né? Dígrafo, esse di significa 2. E esse grafo significa letra, certo? Então são 2 letras com o som de uma. De uma letra. E aí tanto faz, ó, dígrafo consonantal ou dígrafo vocálico. Dígrafo consonantal, eu tenho 2 consoantes com som de uma. Dígrafo vocálico, eu vou ter geralmente uma vogal e M ou N. Ó, tampa. É como se eu falasse assim, ó. Escreve-se tampa, mas é como se eu falasse assim, ó. Tampa. Então, eu tenho aqui, ó, 2 letras com o som de uma. E o som que prevalece é o an. Então, é um dígrafo vocálico. Tem som de vogal. Vamos lá. Não confunda dígrafo com o encontro consonantal. Quando eu tenho encontro consonantal, eu pronuncio as 2 consoantes. Por exemplo, obrigado. Eu tenho aqui, ó, B e R. Eu pronuncio o B e o R, obrigado. Então, aqui já não tem. A alternativa em todas as palavras apresentam dígrafo. Então, como obrigado aqui na letra A não apresenta dígrafo, eu já descarto. Certo? Próxima, glicerina, ó, GL. Também. Eu pronuncio o G e o L. Volta aqui na letra A, ó, VR. Eu pronuncio os 2. Bicicleta, também pronuncio os 2. Então, é encontro consonantal, não é dígrafo. Glicerina, aplicativo. Ninho. Aí sim, ó. Ninho. E como em espanhol, né, a gente fala assim, ninho. É porque você não pronuncia o H. Você não faz ninho. Não. É ninho. Então aqui eu tenho um dígrafo, beleza, mas está pedindo que todas as palavras apresentem. Letra C, bombeiro. Opa, bombeiro, olha aqui. Deixa eu travar aqui. Bombeiro. Ó. Eu não falo bombeiro. Eu falo bombeiro. Fica nasal. Fica nasal. Eu tenho um dígrafo vocálico aí. Bombeiro. Atraso. Eu não tenho, porque eu tenho TR, eu tenho encontro consonantal. Cacto. Também não. Não tenho. Tem o C e o T, todos são pronunciados. Só aqui que eu tenho um dígrafo vocálico. Aqui eu tenho, ó, em ninho eu tenho um dígrafo consonantal. Letra D, ritmo. Ritmo de festa. Olha aqui. T-I-M, não. Gnomo. Não é dígrafo. Eu falo gnomo. Pronuncio. Missa. Tenho. SS com o som de uma letra só. Eu não falo miss. Não. Eu falo missa. É como se fosse um cedilha, por exemplo. Então, eu tenho um dígrafo consonantal aqui. Resta o quê? Letra E, que é o nosso gabarito, certamente. Lembrar, olha aqui, ó, lembrar. Máquina e excelente. Então, assim, ó, esse EM, ele tem um som de E, lembrar. Máquina, eu tenho o Q e o U, que vão se contrair, vão ficar com som de K, né? Então, 2 letras com o som de um. E excelente, eu tenho X e C também com som de uma só. Letra E. Instituto Avalia, meu amor, é isso que te aguarda. Olha aí. Olha a resposta de Deus. Vamos para o próximo. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam a separação correta das sílabas. Qual foi a última vez que você fez uma prova de concurso que caiu separação silábica dessa forma, sem pegadinha? Isso aqui é separação silábica mesmo, tá certo? Mas é aí que vem. Foi aqui a questão problemática. Deixa eu colocar aqui, ó. Lembra que eu falei que ela traz possibilidades de duplo gabarito? Pois é. A gente tem aqui a letra A. Nós temos a palavra inteligência. Inteligência. Tá certo? Tá certo.
Promiscuidade. Promiscuidade. Tá certo? Sim, tá certo. Ciência. Ciência. Está certo? Está certo também. Só que há algo crítico nessa palavra e nessa palavra. Por quê? Porque aqui poderia entrar aquela exceção à regra, aquela regra da proparoxítona eventual, que vai acontecer quando uma palavra paroxítona pode ser também uma proparoxítona. Isso aqui você vai ver no Instituto Avalia e na FGV. Na FGV também, que ela gosta muito disso aqui. Então, inteligência pode ser também isso aqui, ó. A. Ok? Assim como ciência. A. Então, ambos estão corretos. Tanto os que estão aqui na letra A, como os que eu acabei de escrever para vocês. Só que a banca pode considerar como incorreto. Então, vamos para lá, porque o gabarito não é a letra A. Apesar de todas estarem corretamente separadas. Quando eu vou aqui para a letra B, eu tenho saudade. Não. Saudade. Eu tenho aí um ditongo decrescente. A é vogal e U é semivogal. Ceia, tá certo. Não é ceia, não, é a ceia mesmo. Como é que eu separo ceia? Ceia. Mesma coisa de seio. Então aqui, ó. Certíssimo. Queijo, não, é queijo. Lembrando que quando, nesse caso aqui, se queijo ou saudade se separasse assim, o U de saudade e o I de queijo deveriam ser acentuados, que existe uma regra de acentuação. O I e o U, quando são segunda vogal do hiato, eles devem ser acentuados, como saída, saúde. Por isso que eu não posso falar saudade. Não. Letra C, tenho gratuito. Certo. Muito. Certo também. Saia. Tá certo. Eu não posso separar saia como saia. Opa. Saia. Senão, isso aqui seria o quê? Saía. A palavra saía se separa assim. Agora, a palavra saia se separa exatamente assim. Saia. Beleza? Esse aqui é o gabarito, de acordo com a banca, é o gabarito dessa questão. É a alternativa correta. Só que a letra A também está correta. Então, aqui, passível de recurso, assim, 100%. Então, quem marcou letra A se frustrou, mas quem marcou letra C se deu bem. Aqui na letra D você tem chapéu, não, é chapéu. Sagui, não. Aqui nesse caso eu tenho não sagui, eu tenho sagui, tudo junto. Leite, tá certo. Saúde, ó, certíssimo. Igual, não é igual, é igual. E o outro, quaisquer, não, é quaisquer, tudo junto. Aqui, ó, igual, tudo junto. Então, letra C. Então, se preparem para proparoxítonas eventuais nas questões básicas do Instituto Avalia, tá bom? Fica muito atento. Se você se deparar com a letra A, tá tudo certo, vou pular a questão, já vou marcar. Calma, dá uma olhada se tem outras, tá? Porque se tiver uma paroxítona que pode ser uma proparoxítona eventual, muito provavelmente aquela ali é a alternativa incorreta. Certo? Vamos para frente, vamos para frente. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam hiato. Hiato quando eu separo uma vogal de outra vogal, tá certo? Então, na primeira já eu tenho, ó, sa e da. Então, aqui eu tenho, ó, A é uma vogal, I tá sozinho na sílaba, ou acompanhado de S, vou ter duas vogais, vou ter um hiato. Então, vamos lá. Saída, ok. Qualquer, não, que eu separo aqui, ó, qualquer. Touro, também não, que eu separo aqui, ó, touro. E mão, eu não separo, porque é um monossílabo tônico. Então, não pode ser letra A. Letra B, apaixonado, não vou ter hiato. Museu é museu. Saúde tem, ó, saúde, é a única que vai ter hiato. E caído também, ó, caído. Lembrando, para ser, se você tem U ou I como segunda vogal do hiato, ela tem que ser acentuada. Saúde, caído, saída. Então, vamos lá. Tô atrás de hiato, né? Cacau, não tem. Cacau, opa. Cacau, respeito, neutro e biscoito. Vai separar da forma como você pronuncia. Você não fala biscoito, você fala biscoito. Ó a letra D.
lagoa. Como é que eu separo? Eu falo lagoa ou falo lagoa? Lagoa. Lagoa. Então eu tenho vogal e vogal, beleza? Hiena. Na. Vogal aqui o I e vogal a letra E, hiato. O. Aqui eu já tô entendendo que ela colocou, porque o unicórnio pode ser assim, ó, unicórnio, paroxítona. Mas aí ela pode ser também, ela gosta da paroxítona eventual. Isso aqui, ó, isso aqui é um hack, é um bizu para quem vai fazer prova, o Instituto avalia. Então aqui eu tenho unicórnio, vogal e vogal, porque eu tenho uma proparoxítona eventual ou acidental também é chamado. E eu tenho zoológico, vogal O e vogal O. Letra D é o meu gabarito. Ele jogou esse unicórnio aqui no meio para pegar gente desavisada. Letra E eu tenho ateu, não tenho, é ateu, jeito, cuidado, não é cuidado, senão seria cuidado. E coração, coração. Certo? Letra D, lagoa, hiena, unicórnio e zoológico. Vamos para a próxima. Eu amei, gente, esse estilo de cobrança. Olha aí. A palavra sapatinho pode ser classificada como. Você pode colocar um O, O, A e Os, As também. Uma, dois, três. Você pode colocar isso aqui na frente de uma palavra. Se isso aqui estiver na frente da palavra, puder ficar na frente de uma palavra, ela é substantivo. Então, ó, sapatinho. Aí eu tenho sapatinho verde, sapatinho rosa. Sapatinho substantivo, verde, rosa é adjetivo. Então aqui, sapato é uma coisa. Substantivo nomeia coisa, pessoas, lugares, sensações e tal. Vamos riscar então aqui o que não é substantivo, ó. Adjetivo não é. Adjetivo não é. Beleza. Sapatinho. Vamos para flexão. Feminino ou masculino? O sapatinho, né? Então, risca a letra A que tem substantivo feminino. E a letra D também, ó, substantivo feminino. Sapatinho é o quê? É um substantivo masculino flexionado no diminutivo. O grau normal é sapato. E o grau diminutivo é sapatinho. E é o sapatinho, masculino. Essa questão que te separa da sua nomeação no concurso da Polícia Penal do Rio Grande do Norte. Eita glória! Letra B de Bucéfalo Cavalho de Alexandre o Grande. Vamos direto para a próxima. Número 6. Assinale a alternativa que apresenta um substantivo sobrecomum. Aí pegou. O que é substantivo sobrecomum? Substantivo sobrecomum, ele é sobrecomum. Ele é uma palavra que serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Pessoa. Eu não falo o pessoa quando é um homem e a pessoa quando é mulher. Criança. Eu não falo, é um criança ou uma criança. É a criança. Tá certo? Cônjuge. É o cônjuge. Tá certo? Testemunha é a testemunha, tanto para macho quanto para fêmea. Então aqui, ó, menino não pode ser, porque menino tem menino e menina. Vítima, existe a vítima e o vítima? Não. Você tem aqui o caso de um substantivo sobrecomum, tá bom? Serve para os dois gêneros. Quais são os gêneros? Masculino e feminino. Professora, gênero neutro, terceiro gênero. Ainda não caiu isso aqui em concurso, tá certo? Então vamos nos ater ao que a gente sabe. Por exemplo, letra C, o rapaz, não, é o rapaz ou a moça, a mulher, o homem, mulher só para mulher, e o esposo tem a esposa, tá bom? Então é vítima, assim como testemunha, pessoa, criança, tá legal? Número 7, olha só. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Preencher com o quê? Eita, já tô vendo aqui que é o verbo fazer, ó. Aqui tem anos. Faz anos ou fazem anos? Toda vez que você fala, fazem 2 anos que eu estudo para concurso, aí tá explicado que você não passou ainda. Tá? O verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, é impessoal e invariável. Como assim, pessoa? Não varia, como diz Didi Mocó. Não varia. Não vai variar. Não vai para plural,
vai ser sempre ali, estático, engessado. Então aqui eu já sei que é faz. Faz anos que neste local, eu já sei que é faz anos que neste local. Então já tiro isso aqui, ó. Letra A eu tiro, letra B eu tiro, letra E eu tiro também. Ô, delícia essa banca. Que neste local havia uma cachoeira. Mesmo que tivesse cachoeiras aqui, o verbo haver, tal qual o verbo fazer no sentido de tempo decorrido, haver no sentido de existir, também é impessoal, também é invariável. Então, assim, há uma pessoa na sala, há várias pessoas na sala. Havia uma pessoa na sala, havia 300 pessoas na sala. Não é haviam, tá bom? Então, que neste local havia uma cachoeira. Hoje só existe ou existem pedras? O que que existe? Pedras. Então, assim, pedras existem. Nesse caso, letra D é o nosso gabarito. Porque o verbo existir, ele não passa por essa regra, não segue esse critério do verbo fazer no sentido do tempo decorrido, nem do haver no sentido de existir. Tá certo? Então, é existem mesmo, porque existem pedras. Existem. Ok? Vamos para a próxima? Já estamos nos aproximando. Ainda tenho questão aqui de interpretação para você. No trecho, olha só que delícia. No trecho, uma mesa de 4 pessoas num restaurante. O termo num restaurante é o quê? Uma mesa de 4 pessoas num restaurante. Quando você pensa assim, ó, num restaurante. Onde você está? No restaurante. Quando você pensa, onde você está? Você pensa em quê? Em circunstância de quê? Circunstância. Você pensa numa circunstância de lugar, não é verdade? Então, se você pensa em circunstância, eu já sei que tem um caráter adverbial aí, tá certo? E como eu estou falando de circunstância, eu tenho que saber se é de tempo, de lugar, de modo, e é num restaurante. Onde? Num lugar. Qual é o lugar? Num restaurante. Então, eu tenho circunstância de lugar. Sintaticamente falando, então, eu tenho, nesse caso, um adjunto adverbial de lugar. Se eu tivesse, por exemplo, ó, na semana passada. Aí você pergunta, quando? Isso aqui dá uma circunstância de tempo. Então seria um adjunto adverbial de tempo. Como eu estou falando de lugar, é um adjunto adverbial de lugar. Tá certo? Num restaurante. Vamos para a próxima, que tá bom demais. Assinale a alternativa cuja oração apresenta sujeito indeterminado. E aí? Sujeito indeterminado. A gente sabe que alguém praticou a ação. A gente sabe. Mas aí a gente não consegue dizer. Quando eu dava aula para ensino fundamental, que eu tinha que fazer os meninos entenderem o que era um sujeito indeterminado e um sujeito oculto, eu dizia assim: olha só, pessoal, se eu disser peidei, você sabe quem é o sujeito? Quem foi que peidou? Foi a senhora, tia. Se eu falo peidei. Agora, se eu falo assim, ó, peidaram. Peidaram. Aqui no primeiro, alguém peidou, beleza. Quem? Eu consigo saber que sou eu, né? Eu peidei. Agora, peidaram. Professora, eles quem? Você não consegue saber. Mas você sabe que alguém peidou. Existe um peidador aí. Nesse caso aqui, eu tenho um sujeito, beleza? Só que eu não consigo determinar esse sujeito. É um sujeito indeterminado. Nesse primeiro caso aqui, o eu tá aqui escondidinho. Eu tenho um sujeito que só está oculto, tá escondidinho por causa da vergonha, certo? Então, o sujeito indeterminado, geralmente, aí o verbo vai estar na terceira pessoa do plural. Ou ele vai ser um verbo intransitivo, ou um verbo de ligação, ou um verbo transitivo indireto, mais o índice de indeterminação do sujeito, que é o se. Então, de cara, o que a gente tem aqui, ó, na letra A? Vieram pedir apoio para a família naquela situação. Vieram, ó, aqui, ó. Quem veio? Não sei. Sujeito indeterminado. E não é vieram, viu, gente? É vieram. Olha só a B. Fui até a esquina. Fui. Opa, eu fui. Oculto. Ninguém esperou por ele. Professora, não tem sujeito aí. Tem sim. Quem? Ninguém. Quem não esperou por ele? Quem esperou por ele? Ninguém. É o sujeito. Já amanheceu. Opa, aqui eu tenho o fenômeno da natureza.
choveu, nevou, né? Então, aí, nesse caso, do fenômeno da natureza mesmo, eu não vou ter sujeito. Agora, por exemplo, se eu falo assim, ó, choveu mensagem. Mensagem choveu. Então, mensagem é o sujeito. E não é no sentido do fenômeno da natureza. Ela atravessou a rua sem olhar. Quem é o sujeito? Ela. Tá certo? Então, letra A, sujeito indeterminado. Alguém veio pedir apoio, mas ninguém sabe quem. Vamos para a próxima. Número 10, está acabando. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a pontuação cuja definição é. Então, é questão de pontuação. Eita, quer ver? É difícil. É um sinal de pontuação utilizado para indicar que uma ação ainda não acabou. Então, é um sinal de pontuação que indica que uma ação ainda não acabou. Ela continua. E aí? Vai ser o quê? Ponto de interrogação dá ideia de quê? De que a ação não acabou? Não, dá ideia de uma interrogação, de uma pergunta. Exclamação. Uma emoção, uma reação. E aqui eu tenho interrogação, aqui eu tenho exclamação, beleza. Reticências. 3 pontinhos. Exatamente. Você já pegou um texto, por exemplo, que você vê isso aqui, ó. É um texto grande lá na prova, aí tá entre colchetes assim. Significa que a ideia continua. E reticência dá ideia justamente disso. De continuidade de uma ação ou de uma ideia, uma hesitação em falar. Reticências devem ser evitadas em redações, tá certo? Então, o gabarito é reticências mesmo. Não acabou, ó. E continua. Continua, não acabou. Ponto final da ideia de continuidade de uma ação? Não, da ideia que acabou mesmo. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula, você poderia confundir isso aqui com vírgula, ponto, mas o ponto é só uma pausa, ele não dá a ideia de que uma ação ainda não acabou, de que uma ideia ainda não acabou. Não, ele é uma pausa, um pouco maior que a vírgula e um pouco menor que o ponto. Tá certo? Então, reticências. Difícil uma banca cobrar, né? Uma prova cobrar reticência. Cobra vírgula, ponto e vírgula, parênteses, cobra tudo, menos isso aqui. E olha só o que vem. Ah, não é agora não. Mas essa aqui, vamos lá. A respeito das regras de uso da crase, assinale a alternativa que não apresenta erro em relação ao seu emprego. Então, olha só. Não apresenta erro, não tem erro em relação ao emprego da crase. O que eu vou ter então? De cara eu tenho aqui, ó, gosto de caminhar a pé. A crase, lembre-se, a crase, ela é lésbica total, ela não pode ver macho. E pé é macho, pé é masculino. Tá errado isso aqui. Aquela menina está aprendendo a cantar esta música. Eita, crase antes de verbo? Jamais. Caso proibitivo de crase. Letra C, dei todos os meus brinquedos a ele. Olha aí, mais uma vez, crase antes de palavra masculina. Não. Solicitei à senhora que não fizesse mais isso. Então, olha só, solicitei à senhora. Aqui eu tenho solicitei, quem solicita, solicita algo a alguém. Então, solicitei já admite a preposição a. E senhora é uma palavra feminina que admite o artigo a. E quando eu tenho a, preposição, mais a, artigo, eu tenho o quê? A, um a craseado. Beleza? A 50 km por hora também não, gente. Precisa a palavrinha feminina ali. Então, letra D é o nosso gabarito. Tá, pastora? Já tá curtindo essa prova, essa banca? É a minha nova queridinha. Ela já tá no meu ranking, viu? Muito boa mesmo. E aqui eu trouxe para vocês, trouxe 2 questões de interpretação de compreensão textual, tá certo? Mas isso aqui é só para você ver o tamanho, a dimensão do texto dessa questão. Dessa prova, aliás. Então isso aqui, como eu falei, ocupava 2 colunas de uma folha inteira e mais um pedaço de outra página. O que me interessa aqui? O título, o que é qualidade de vida e por que ela é importante. Beleza? A fonte, disponível em padrão.com.br, blog, o que é qualidade de vida e por que ela é importante. Eu sei que é um blog, certo? Blog é um gênero textual
né, dessa era digital. Tá bom? O que eu vou fazer? Vou para minha questão. Com base na leitura do texto, assinale a alternativa correta. Aí aqui a gente vai pela lógica, tá certo? Pela lógica. Nem li o texto. Letra A. A saúde física e mental não interfere na qualidade de vida. Saúde física e mental não interferem. Se eu tô com a saúde lascada, tanto a mental como a física, tô lascada, mas mesmo assim eu tenho qualidade de vida. Não tem não, meu. Não tem mesmo. Letra B. A qualidade de vida é o equilíbrio entre diferentes áreas. Por isso, é extremamente importante. Tá muito perfeito isso daqui. É equilíbrio entre diferentes áreas, beleza. Por isso é extremamente importante, beleza. Mas segura aí, vamos nascer? Vai que, né? Os fatores sociais, as questões profissionais e pessoais não influenciam no processo de manutenção da qualidade de vida. Não influencia? Como assim? Você tem um emprego que você não gosta, né? Você vive num meio tóxico. Isso não influencia no processo da manutenção? Isso não influencia? Que história. Vamos para a próxima. Letra D. Manter hábitos saudáveis pode não ser tão crucial para a boa qualidade de vida. Quem fala isso aqui é aquele povo que fuma 3 carteiras de débito por dia. Não, eu fumo 3 carteiras de cigarro, não tenho nada. Agora, isso ia sair num texto de uma prova de concurso? Manter hábitos saudáveis é crucial para uma boa qualidade de vida. Cadê? Pode não ser tão crucial, é ótimo. E letra E. Fazer exames regularmente faz com que a qualidade de vida diminua. Fazer exame regularmente diminui a qualidade de vida? Pelo amor de Deus, vocês estão vendo o nível da questão de interpretação, de compreensão? Olha aqui, ó. Qualidade de vida é equilíbrio entre diferentes áreas, por isso é extremamente importante. E é isso. Você leu o texto? Não. Teu concorrente está lendo ainda. E outra, sobre o mesmo texto. Com base na leitura do texto, assinale a alternativa incorreta. Agora, você tinha que assinar a correta, agora é incorreta. Os fatores sociais se dividem entre família, amizades e relações amorosas. Não sei, pode ser. Letra B. A qualidade de vida é um conceito que compreende um conjunto de condições físicas, sociais e psicológicas dos indivíduos. Para mim faz sentido, não vi nada de absurdo. Letra C. No Brasil, a qualidade de vida é mensurada pelo IPQV, Índice de Perda de Qualidade de Vida. Isso aqui a gente pode dar uma olhada assim, encontrar essa sigla no texto. Letra D. Cuidar da alimentação e ter boas noites de sono são hábitos fundamentais para manter a qualidade de vida. Parece certo. E letra E. A realização profissional é um fator prescindível para a qualidade de vida. Estar satisfeito com o trabalho é algo desnecessário. Primeiro, pegou logo aqui, ó. Quando fala prescindível, isso aqui é uma palavra distratora muito forte. Porque a gente costuma falar muito, isso é imprescindível. Prescindível quer dizer o quê? Dispensável. Quer dizer o quê? Desnecessário. Então, realização profissional é desnecessário para a qualidade de vida? Eu estou procurando o quê? A incorreta, né? Qual é a incorreta? Letra E. Estão vendo? Começou uma questão de lógica. Deu muito bom, gente. Dá para fazer muita coisa com essa prova, com essa banca, viu? E é isso, gente. Lembrando que é preciso coragem para ser quem você decidiu ser em um lugar onde ninguém ainda é, meu amor. Viu? Acredite mesmo nisso. Vem com a galera da tribo. Vou colocar mais uma vez aqui. Qualquer coisa, procura a gente aqui, tá certo? Lá no Instagram. E ó, fala com a galera da tribo, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code aí, vem se preparar de uma forma estratégica, de uma forma eficaz. Não importa se você tem muito tempo de estudo, disponível de tempo assim de estudo durante o dia, durante a semana, ou se você tem pouco. Você precisa organizar essas horas para que a sua performance seja crescente, para que você faça a melhor prova da sua vida. E esse concurso vale a pena. Viu? Vale muito a pena. Então é isso, pessoal. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui hoje. Espero encontrá-los lá na nossa preparação para a tribo, tá bom? Se não curtiu ainda o vídeo, curte, por favor. E ó, um cheiro. Lembre-se de que vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Amém? Tchau, tchau.
Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!